O governador João Dória já fez um pronunciamento hoje, disse que aqui em São Paulo talvez estique um pouquinho essa quarentena, mudaríamos de fase, né? Para a fase verde, se não me engano, é a fase verde, a última? É a última. E talvez a gente não entre nessa fase no momento que esperávamos que entrássemos, então talvez isso fique mais para frente. Por que há tanta insistência com o lockdown, confinamento, vamos chamar de qualquer maneira, quarentena, isolamento horizontal, se os números, quando a gente olha os números, eles dizem que o lockdown não nos traz benefícios e, muito pelo contrário, provoca tantos malefícios? Olha, Lacombe, eu acho que eu leio uma literatura diferente que o nosso governador, não é? Em que pese eu ser especialista e ele não, existem artigos publicados, inclusive em linguagem não médica, com análise de custo-benefício, então que é muito apropriado para empresários e para pessoas envolvidas aí na administração lerem, porque tratam basicamente de análise custo-benefício. E aqui não se trata de analisar qual que é o custo de um lockdown financeiro e qual que é o custo que se gasta na assistência ao Covid, não. Existe um artigo muito sério de uma universidade canadense que ele, na realidade, ele quantifica a quantidade de vidas que são perdidas pelo Covid-19 e a quantidade de vidas que seriam perdidas secundárias a uma recessão ou uma perda econômica grande, secundária ao lockdown horizontal, que é aquele que a gente experimentou aqui no Brasil e que a maioria dos países tem implementado. Que inclui as pessoas saudáveis também, que inclui não as só os grupos de pessoas risco. que não estão, teoricamente, nos grupos de risco. E veja, esse estudo ele calculou de uma forma muito científica isso, né? E a conclusão que se chegou é que o lockdown horizontal ele promove, no Canadá, 10 vezes mais mortes do que o Covid-19, pelos efeitos econômicos e todas as consequências à saúde que isso tem. Mas não é apenas 10 vezes o número mágico, porque existe um grande range, ou seja, uma grande variedade e variabilidade dentro dos países. Então, essa faixa ela vai de 5 a 50 vezes pior o lockdown horizontal do que o Covid-19, as mortes secundárias à Covid. E aí, quando a gente vê, bom, mas onde é que nós estamos dentro dessa variabilidade, dessa enorme faixa de variação? Então, os países em desenvolvimento ou menos privilegiados estão mais próximos do polo dos 50 vezes Os países mais pobres, né? do que do polo de 5 vezes. Então, veja, isso não sou eu quem está dizendo, isso tem método científico dizendo isso. Como se não bastasse isso, temos estudos observacionais como, por exemplo, de Nova York. Então, em Nova York já ficou provado que quem é que foi mais acometido pelo coronavírus? Pessoas que estavam confinadas em casas de cuidados, que aqui nós chamamos de asilo, não é? Ou as pessoas que estavam em casa e não estavam saindo para trabalhar porque não eram de serviços considerados essenciais. Então, isso são dados, tanto científicos quanto observacionais. Vamos para dado brasileiro, coisa simples, só para as pessoas entenderem por que o lockdown absoluto, como é defendido, ele é impossível de ser implementado na prática. Vou te contar um caso que é uma anedota. Recebemos um paciente vítima de politrauma, um motoqueiro que entregava comida. E esse camarada chegou no hospital com um politrauma, então tinha trauma de crânio, trauma torácico, fratura exposta na perna, ele ia ser operado para correção da fratura exposta. E antes disso ele foi investigado. Lógico, trauma torácico, tomo de tórax. Trauma de crânio, tomo de crânio. Tomo de crânio normal, neurocirurgia liberou esse indivíduo para a cirurgia. No tórax foi visto o famoso aspecto de vidro fosco. E aí foram perguntar para ele, escuta, camarada, mas você está com tosse, anosmia, falta de ar, cansaço, febre? Doutor, eu não estou sentindo... paladar e olfato. Isso. Doutor, eu não estou sentindo nada. Você trabalhou hoje? Trabalhei. Quantas entregas você fez? 8. Aí você tem o senhorzinho que está lá em casa, confinado, não sai de casa para nada e recebe o seu iFood com um pouquinho de coronavírus de uma pessoa que nem sabia que estava com coronavírus. Então é possível se fazer um lockdown realmente rigoroso? Fora a questão das favelas, das comunidades mais pobres, Exato. que as pessoas vivem, Então, né, veja, o que várias, 8, 9 num cômodo só. Exato. Eu vou te citar o que o nosso amigo em comum, Zé Balos, já citou aqui. Epidemia ela tem começo, meio e fim. Não tem como mudar a ciência. Isso é um fato. Então, as comunidades mais pobres de São Paulo hoje não estão experimentando o aumento de casos que nós vemos, por exemplo, nas camadas A e B da população. E o senhor já passou por alguma delas? Eu já passei. Ninguém usa máscara. Ninguém usa máscara. Ninguém. Justo.